Olá, eu me chamo Misael, eu faço farmácia na Universidade Estadual da Paraíba e faço iniciação científica no Laboratório de Desenvolvimento e Síntese de Fármacos. Sou orientado pelo professor Dr. Ricardo Olímpio de Moura e vou apresentar meu projeto intitulado Avaliação in Silico dos perfis farmacodinâmico e farmacocinético de derivados piroclínicos promissores destinados para câncer de cólon. Bem, o câncer coloretal ele é um distúrbio do crescimento de células epiteliais do revestimento do cólon ou do reto, que pode progredir para linfonodos e músculos adjacentes. E em 2020, estima-se que houve mais de 1,9 milhões de novos casos e cerca de 935 mil mortes por câncer coloretal. Em relação à incidência, o câncer coloretal ele se apresentou na terceira posição, enquanto que imortalidade se apresentou na segunda posição dentre todos os tipos de câncer. E a transformação de células epiteliais normais do cólon em pólipos adenomatosos sofre a influência de alterações epigenéticas, sendo regulada por enzimas chamadas de histona-desacetilases. Essas enzimas elas vão alterar a expressão de alguns genes, a transcrição de alguns genes, sem alterar a sequência de DNA. E como é que isso vai ser feito? Elas vão promover, como essa imagem está mostrando aqui, a remoção de grupos acetil de proteínas chamadas histonas, que são proteínas que servem de matriz para o empacotamento do DNA. Então, consequentemente, elas vão regular essa compactação do DNA e, consequentemente, vão poder reduzir a ação, a transcrição de alguns genes específicos. E dentre essas histonas desacetilases, a histona desacetilase 8, ou HDAC8, é a isoforma predominante no câncer de cólon. Por quê? Porque no câncer de cólon ela se apresenta em níveis bastante elevados em comparação com tecidos saudáveis. E ela também foi associada à regulação da atividade de um gene que é responsável por codificar uma proteína chamada de fator modificador de BCL2, o BMF, que é uma proteína que está associada à ativação da apoptose. Então, consequentemente, é um alvo interessante para se avaliar potenciais fármacos para o tratamento de câncer de cólon. Além disso, muitos fatores de crescimento também estão relacionados ao câncer, como é o caso, nesse sentido, o receptor do fator de crescimento epidérmico, o EGFR, que é um receptor transmembrana do tipo catalítico tirosina quinase, é um alvo relevante para o câncer de cólon, pois a sua ativação está relacionada com o aumento da expressão de proteínas envolvidas com a proliferação, o crescimento, a diferenciação, a angiogênese e a metástase de células. Então é um alvo bastante interessante também para o câncer de cólon. Então, nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo avaliar, através de docking molecular e plataformas online, os perfis farmacodinâmico e farmacocinético de derivados piroclínicos ACMD01 e ANTAC01 mostrados aí no slide, que tiveram resultados promissores de citotoxicidade contra linhagens de câncer coloretal, HCT116 e HT29, que esses estudos foram feitos previamente pelo grupo de pesquisa. E como metodologia para a análise do perfil farmacodinâmico, foi feito docking molecular através do software Autodoc Tools e os alvos foram HDAC8 e EGFR, e eles foram retirados do banco de dados de proteínas Protein Data Bank. E eles foram tratados no PyMol para remoção de cofatores e moléculas de água. E por fim, por meio do Discovery Studio, foram analisadas as interações com os alvos e foi feito o redocking dos ligandes cocristalizados para validar a metodologia. Já para a análise do perfil farmacocinético, foi feita a predição de importantes parâmetros de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, por meio de plataformas online gratuitas, dessas seguintes plataformas online gratuitas: SwissADME, PKCSM e AdMetLab. Então foram preditas propriedades de lipofilicidade, hidrossolubilidade, drug likeness, absorção intestinal, resistência a fármacos, volume de distribuição, permeabilidade através da barreira hematoencefálica, metabolismo por citocromo P450 e clearance renal. Em relação aos resultados, para a análise do perfil
farmacodinâmico, pode-se perceber que ambas as moléculas, em relação ao alvo HDAC8, demonstraram uma energia livre de ligação menor do que o vorinostat, que é um fármaco aprovado pela FDA como inibidor dessa enzima. E, consequentemente, demonstrou um resultado superior a esse fármaco. Já em relação ao alfa-EGFR, apenas o ANTAC-01 demonstrou uma energia livre de ligação menor que o erlotinib, também um fármaco aprovado pela FDA como inibidor desse alvo, desse receptor. Em relação às interações, ambas as moléculas demonstraram realizar duas ligações de hidrogênio, assim como o vorinostat, e também interagiram com alguns resíduos de aminoácidos semelhantes aos resíduos que interagem com o vorinostat, como, por exemplo, a fenilalanina 208, a fenilalanina 152 e a histidina 180. Em relação ao receptor EGFR, apenas o ANTAC-01 demonstrou realizar duas interações de hidrogênio, assim como o erlotinib. E também alguns resíduos de aminoácidos semelhantes, como o resíduo de cisteína 773 e a valina 702. Já em relação ao perfil farmacocinético, para a lipofilicidade, os compostos apresentaram valores de log de P entre 3,01 e 4,19. E para a hidrossolubilidade, apenas a metodologia Silicus-IT determinou que as moléculas têm pouca solubilidade em água, enquanto que para as outras três metodologias, elas demonstraram moderada solubilidade em água. Já em relação ao drug likeness, aos parâmetros de drug likeness que servem para filtrar moléculas que tenham propriedades físico-químicas semelhantes à maioria dos fármacos, a gente tem os parâmetros de Lipinski, chamada de regra dos 5, que são parâmetros que associam moléculas com potencial futuramente se tornarem moléculas com fármacos com boa absorção por via oral. Então, dentre esses parâmetros, eles determinam que o peso molecular deve ser menor ou igual a 500 gramas por mol, o log de P deve ser menor ou igual a 4,15, o número de aceptores de ligação de hidrogênio menor ou igual a 10 e o número de doadores de ligação de hidrogênio menor ou igual a 5. Já em relação aos parâmetros de Gose, que também são parâmetros interessantes de drug likeness, o peso molecular deve estar entre 160 e 480 gramas por mol, o log de P deve estar entre menos 0,4 e 5,6, a refratividade molar entre 40 e 130 e o número de átomos entre 20 e 70. E para ambos os parâmetros, as duas moléculas obedeceram a todos os critérios estabelecidos. Já em relação à absorção e à distribuição, ambas as moléculas apresentaram ótima absorção intestinal, acima de 90%, não demonstraram ser substratos, mas sim inibidores da glicoproteína P, que é uma bomba de efluxo relacionada à resistência de tumores a quimioterápicos, pois é uma bomba que é uma proteína transportadora, conhecida como bomba de efluxo, que expulsa moléculas de dentro das células, e porém demonstraram baixo volume de distribuição, porém ainda dentro da faixa apropriada de volume de distribuição, entre 0,04 e 20 litros por quilo. E em relação à permeabilidade pela barreira hematoencefálica, ambas as moléculas demonstraram ser capazes de atravessar, porém em baixas concentrações, com um valor baixo de log de BB, que é uma razão logarítmica entre as concentrações do composto no sangue e no cérebro e no cérebro pelo sangue. Então, demonstraram atravessar em pouca concentração, o que é bom para esse caso, já que estamos avaliando aqui, foi avaliado nesse estudo, para câncer de cólon. Em relação ao metabolismo, ambas demonstraram ser inibidoras de algumas isoenzimas, citocromo P450, sendo o ANTAC-01 inibidor de apenas 3 dessas enzimas, e demonstrando ser substrato das mesmas isoenzimas, podendo sofrer principalmente reações de hidroxilação aromática,
sendo que o ANTAC 01 apresentou potencialidade, maior potencialidade de sofrer hidroxilação aromática, em 2 pontos a mais, além de também um ponto de oxidação do carbono do grupo imina. E por fim, em relação à eliminação, apenas o ANTAC 01 demonstrou moderada depuração renal, enquanto que o ACN01 demonstrou baixo clearance renal, pois foi abaixo de 5 ml por minuto por quilo. E então, visto todas essas informações, todo o estudo feito, embora esses derivados piroclínicos eles apresentem algumas limitações farmacocinéticas, eles demonstraram uma ótima afinidade pelos seus alvos e também demonstraram realizar interações intermoleculares semelhantes às interações feitas por fármacos disponíveis comercialmente, além também de demonstrarem uma boa absorção por via oral. Então, essas moléculas demonstraram ser promissoras para o tratamento de câncer coloretal. Estas são algumas das referências utilizadas e muito obrigado pela atenção de todos.